Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Renato Member, sócio da Personale Construtora Incorporadora. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Espero a gente poder contribuir um pouco aqui com a sua audiência. Fiquei muito feliz com o seu convite. Renato que constrói imóveis, começou com sobrados e vai contar toda a trajetória deles na zona leste de São Paulo, em Itaquera. E recentemente acabou de concluir o Caminho de Santiago, me trouxe até aqui uma lembrança. Também tem muita história para contar aí dessa jornada. E qual que é a ligação que ele faz com o mundo corporativo, com o mercado imobiliário. Tem bastante conversa aqui para a gente hoje. Antes da gente começar, eu quero falar do nosso patrocinador, mandar um abraço para o Simão, nosso amigo Simão, o Everton lá da Plano e Vendas. Então você, corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você para realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização esse ano de 2022, muitos lançamentos, são 15 lançamentos, as melhores comissões, campanhas e premiações do mercado imobiliário. Venha para a Família Plano, o link está na descrição. Com certeza você vai ganhar dinheiro esse ano. E fazer também uma menção especial à Foods. Hoje eu recebi aqui um kit da Foods, que é uma refeição completa. A Foods é uma refeição equilibrada. Você que não tem tempo, às vezes, de fazer uma refeição, você vai pedir um hambúrguer, pedir uma pizza. Então a Foods é uma refeição equilibrada, 100%. Atende 100% de forma nutricional as suas necessidades nutricionais. Tem carboidrato, gordura, são 26 vitaminas, super balanceado e é super fácil de fazer. Você mistura água gelada, esse aqui é o sabor de chocolate, você mistura a água, em 20 segundos está pronto. Então eu trouxe aqui para a correria do dia a dia, Renato. Pô, isso aí no caminho ia ser uma mão na roda, viu? Você mistura a água e está pronto. Então é uma refeição completa. Foods, eu vou deixar um código aqui promocional também. Se você quiser experimentar, fazer a sua compra. R$50 aqui para você fazer a sua primeira compra e experimentar a Foods. E Renato, a gente estava conversando em off aqui um pouco da sua trajetória. Você é engenheiro de formação. Eu sou engenheiro civil formado pela FAAP. Engenheiro civil pela FAAP. Mas foi aprender muito na prática. Na verdade, eu aprendi acho que mais na prática do que na teoria. A época que eu estava na faculdade, eu era muito novo ainda e acho que eu não valorizava muito o que eu estava aprendendo ali. A verdade era essa e em algum momento da faculdade eu achei que engenharia não era para mim. E quis o destino que fosse, né? Então, aí quando eu fui realmente para a obra que eu aprendi para valer. E você estava contando um pouco da trajetória. Como é que vocês começaram? Hoje vocês têm uma construtora incorporadora e constrói basicamente Itaquera. Itaquera. A gente se especializou em Itaquera. Para quem não é de São Paulo, explica o que é Itaquera. Itaquera é a zona leste de São Paulo. Nós estamos bem no extremo. Eu diria que Itaquera não é nem um bairro de São Paulo. Cidade. É mais uma cidade. Porque mais de 1 milhão de habitantes? Mais de 1 milhão, acho que, de habitantes. Mais de 1 milhão, e né? Ela tem algumas características, ela está no extremo, então vamos dizer, se São Paulo algum dia for, como aconteceu com Osasco, com o ABC, talvez um dia Itaquera realmente vire uma cidade. Mas você tem tudo em Itaquera, né? Você tem facilidade de transporte, você tem facilidade de deslocamento de carro. O estádio do Corinthians acabou trazendo também um pouco mais de visibilidade para as pessoas, porque antigamente você tinha um preconceito muito grande. Eu tinha um preconceito com Itaquera. Eu fui uma ocasião em Itaquera a trabalho numa outra empresa e eu falei, nossa, como era longe aquilo. E hoje eu vou lá todo dia, numa boa, sem problema nenhum. E é uma caminhada, mas eu me orgulho de estar lá em Itaquera. Como é que vocês escolheram Itaquera? Como é que surgiu o bairro? Porque São Paulo é enorme, né? Tem inúmeros bairros aí. E vocês se especializaram numa região, num bairro específico. Como é que foi essa escolha? Na verdade, Itaquera, o meu primeiro... Quando eu fui chamado, meu sócio era o Fábio Alessander. O Alessander, o pai dele, tinha alguns imóveis de locação já em Itaquera. Então, ele conhecia a região, ele já tinha alguma mão de obra, mas
eu não comecei a obra lá em Itaquera. Minha primeira obra foi em São Mateus. Ah, São Mateus. Foi São é Mateus. Zona Leste. Zona Leste também é bem próximo Lá de Itaquera. próximo. Então, foi onde a gente começou. E aí Itaquera surgiu um pouquinho mais para frente, quando a gente fez uma obra, aquilo. Quando você está começando, Sérgio, você vai muito testando os bairros, as regiões. E quando a gente chegou e fez uma obra em Itaquera, a gente conheceu um corretor de imóveis lá, o Franklin, da Imobiliária Rusg, e ele chamou a gente e ele falou, olha, esses imóveis aqui, ele era um garoto, tem 18 anos. Quando ele chegou de carro, fazendo provavelmente captação na obra, a gente estava lá e ele olhou nossos imóveis, nossa, isso aqui é muito bacana, eu vou vender tudo muito rápido. A gente desconfiou, porque ele convidou a gente para a imobiliária. Foi a primeira obra essa? Essa foi eu acho que deve ter sido a quinta ou sexta obra já. Já estava maior. Já estava maior, mas é aquilo, a gente começou muito pequeno, então a gente começou com 5 sobrados. A obra seguinte a gente fez 3. Então, vamos dizer, a primeira eu tinha dinheiro ali para 5. Então, quando a gente na segunda o dinheiro já tinha acabado, porque eu não tinha nem vendido a primeira e já estava indo para a segunda. Agora explica o conceito de sobrados. Sobrados são casas São casas geminadas, paredes com parede. Deve ter audiência aqui que não é de São Paulo. Então, casas com parede são várias casas com frente para a rua. Tá. Ela não é um condomínio. Tá? Então, você acaba durante a construção aproveitando as paredes. A construção é mais rápida dessa forma? Ela é mais rápida. Então, a obra em si, independente muito da quantidade, a gente fazia algo em torno... Ela durava geralmente um ano e meio entre obra e venda. Então, casas térreas? Casas, dois pavimentos no início. Depois, quando a gente foi aprimorando, a gente passou a ter 3 pavimentos. Então, você tinha a garagem embaixo, o pavimento, sala, cozinha, lavabo e lavanderia às vezes, e depois em cima a gente fazia 3 suítes. Sobrado normalmente são dois andares. São 2, esse a gente sofisticou um pouco. E a primeira obra, quantos sobrados eram? A primeira obra eram 5 sobrados. 5 sobrados. Então, que foi onde a gente estava falando no começo que eu aprendi. Você imagina que nós éramos 3 engenheiros e acho que tinham 4 pedreiros. Então, tinha mais. A gente dizia que tinha mais cacique do que índio. E a gente ficava das 9 da manhã às 5 da tarde dentro da obra. Então, detalhes até de recolher prego do chão para reaproveitar, massa que caía, alinhamento de bloco. Então, vamos dizer, praticamente tudo o que se faz numa obra eu acompanhei nessa primeira obra para aprender tubulação. A gente errou muito, mas foi um super aprendizado. Agora, nessa primeira obra já deu para ganhar dinheiro? Olha, já deu para ganhar dinheiro. Deu para ganhar dinheiro. É difícil você perder dinheiro com obra, Sérgio. Você pode até chegar no próximo patamar, mas eu nunca perdi dinheiro com obra. Nunca. Então você precisa errar, acho que muito feio. Mas o terreno não era a localização ideal. Você imagina, a gente estava em São Mateus e eu nunca me esqueço que atrás tinha um descampado. Então chegava na segunda-feira, a Polícia Civil tem um carro que a gente chama de rabecão, que aqui recolhe corpos. Então chegava na segunda-feira para a gente trabalhar, tinha um rabecão lá dentro do terreno recolhendo corpos. Então foi um baque assim, para quem saiu de um outro mundo, de bairros mais centrais e está na periferia, então foi um baque, mas a gente aprendeu a lidar, mas a gente viu que ali tinha sido um erro. Então, pra você imaginar, isso tem 20 anos, eram imóveis de 59 mil reais. Então eu lembro até 59 mil reais era o valor de venda dos imóveis. E demorou um pouquinho para vender. Isso que ano que foi? 2003. Então 20 anos quase. 2003. Então, vamos dizer, a gente queria economizar em algumas coisas, em outras coisas não. Então, eu acho que nós chegamos a fazer laje no segundo pavimento só no banheiro, por onde ia a caixa d'água, forramos com drywall na época, o forro dos quartos, então não tinha laje. Mas a gente já queria algo a mais, então eu já entregava com piso nos quartos. Então a pessoa entrava, eu sabia que a pessoa ia entrar no limite dele. Então a gente sempre brincava, é botar o chuveiro e o box e a casa está pronta. Só você trazer suas coisas. Então, como que foi a venda desses primeiros sobrados? Como é que a gente começou a descobrir o terreno? A gente costumava
a visitar as imobiliárias. Então, tinham 2 imobiliárias. Os sócios visitavam as imobiliárias. Os sócios imobiliários. Nós tínhamos 2 imobiliárias que a gente ia aprender. Nós estamos começando, vamos falar com as pessoas mais velhas que estão. Então, tinham 2 imobiliárias tradicionais próximos ali. Então, a gente ia muito lá, conversava com eles, aprendia, não só pela venda, mas para os próximos. Até para entender o que a população da região queria. Então, a gente foi entendendo tal. Eles acabaram fazendo a venda, porque se você fica tanto em cima, quando você é visto, você é lembrado, né? Então, o construtor, eu acho que é algo importante de se falar, Sérgio, você precisa estar na imobiliária. É eles que vão te fazer a venda do imóvel. Então, eles precisam lembrar sempre de você. E é isso que a gente fez. Então, desde o início, a gente passava muito tempo dentro das imobiliárias. Então, visitando. E aí acabou aparecendo alguém, sempre vende. Então, até por uma questão de preço, tudo tem seu preço. Então, ali foi um aprendizado, a gente acabou vendendo, fomos fazer outras obras e aí o ritmo, você vai entendendo, a rodinha vai começando a girar e você começa a botar a empresa para rodar. Então, e nesse modelo de construção de sobrados, quando que vendia de fato? Era durante a obra, quando estava pronto? Olha, até um certo ponto da nossa história vendia pronto. Pronto. Tá? Quando a gente foi, deve ter uns 16 anos, a gente conheceu o Franklin, que eu comentei aqui, e aí a gente passou a fazer a venda durante a obra. Então, vamos dizer, eu passei a ter clientes que me aportavam valores durante a obra. Então, foi uma virada de mesa. Eu digo que a gente começou a fazer 5 sobrados, 3, depois fazia 4, e a gente passou a fazer 8 de uma vez. E aí, nesse momento, permitiu que a gente crescesse. Porque aí começou a entrar um volume e eu tinha como fazer a venda. Porque o construir em si não é muito difícil. Mas o vender é o complicado. Agora você precisa de caixa, né? Você precisa de caixa. E aí essa venda durante o período de obras te ajudava a demais. Dar um fôlego. Me ajudava demais. E o cliente que comprava durante a obra, ele não ficava com o pé atrás? Ele já estava seguro da construtora, de vocês? Eu acho que ele estava mais seguro. Vamos dizer, a construtora em si ainda era nova, mas o corretor passava uma segurança muito grande para o cliente. Então, o corretor comprava a obra. O corretor comprava a ideia. Se o corretor não compra a ideia, ele não vai vender. Se o corretor não compra, não vende. Não vende. Então, vamos dizer, o corretor comprava, mostrava e ele trazia o cliente. E a gente facilitava demais, Sérgio. Vocês participavam dessas vendas? Não. Meus contatos com clientes são raríssimos. Então, a sua venda era para a imobiliária, para o corretor. E a imobiliária que vendia... Que fazia a entrega da chave. Meu contato com o comprador, geralmente, ou era na assinatura do financiamento, que no começo a gente ia na agência e tal, daí depois você começa a ter um certo conhecimento, o contrato chega até você. Então nem nesse momento eu passava mais a estar com ele. E aí, posteriormente, sempre tem uma manutenção. É difícil de você falar, o imóvel está pronto. E aí a gente acabava tendo contato com o cliente. Essa manutenção, até eu ia perguntar, essa manutenção hoje, por lei, quantos anos que é obrigado a dar uma manutenção? Na verdade, você tem 5 anos estrutural, Sérgio. Isso é até algo que é difícil o cliente entender. 5 anos é estrutural, mas tem coisas que às vezes é imediata. Vamos dizer, você entrou na casa, o piso está lá, instalado. Se você não viu nenhum defeito, está entregue. Elétrica, hidráulica, é tudo 1 ano. Mas a cabeça das pessoas é 5 anos de garantia. E isso causa... normalmente alguns desconfortos com o cliente, que às vezes ele te liga 3 anos, queimou, outro dia ligou, queimou a luz da calçada. Eu falei, gente, é só trocar. É só trocar, mas eu acho que esse é o grande problema de quem começa a construir e não se prepara, é a manutenção. Porque ela vai vir e ela vai te dar mais trabalho do que daria a obra em si. Porque é uma pessoa que está incomodada, aconteceu na casa dela e ela quer que você resolva. E aquilo você precisa de alguma forma resolver. Muitas vezes eu resolvi sem ter garantia. Era para deixar o cliente satisfeito, que ele vai ser o meu divulgador, ele vai falar para o outro. Então, muitas vezes a gente fez sem precisar. Eu já fiz obra que a rampa, o cliente... era para entrar na casa você tinha uma rampa e o cliente caiu. E aí, caiu na obra, né? Eu contratei um pessoal, nós tiramos a terra da casa inteira, acabei criando uma escada para ele, só para atender o cliente, não ter problema. E a equipe que faz essa manutenção é uma equipe própria, terceirizada? Eu tenho uma equipe própria. Uma equipe própria para manutenção.
Então, ele fica, quando ele não tem manutenção, ele está fazendo entrega de obra, e quando tá na manutenção, aí eu tenho uma outra pessoa que faz a obra também. Entendi. E você estava falando um pouco da importância da venda, né? Do corretor, do imobiliário comprar o projeto. A gente está falando de Itaquera, um bairro com centenas, milhares de imobiliárias, pequenas imobiliárias, corretores autônomos. E aí você comentou do Franklin, que o Franklin achou vocês, né? O Franklin achou a gente numa obra, e era muito engraçado porque eram 8 sobrados e tinha um painel gigantesco de uma imobiliária. Então, vamos dizer, aquelas pessoas que falam, mas tem a placa do outro, eu não vou conseguir vender. Ele chegou lá, olhou a placa, visitou. Tinha uma placa de outra imobiliária? De outra imobiliária. Era um belo do painel. Naquela época a gente não tinha cidade limpa ainda, então era um painel muito grande. E aí ele olhou tudo e falou, vou vender tudo. Isso, olha, um menino, né? Ele era um menino de 18 anos. Eu falei, imagina, não vai vender nada. E ele vendeu tudo. E você comentou que ele vendia com permuta. Ele vendia com permuta. Eu acho que isso foi algo também que adicionou. Itaquera você tem a Coab lá dentro. E tem muita gente na Coab, aliás, graças a Deus, né, as pessoas melhoram de vidas e às vezes, ou é um início de vida, você começou a sua vida ali, mas você quer ficar no bairro, você não quer ir para frente, sua família está ali, muitas vezes tem o ego da pessoa também, eu quero mostrar que eu estou aqui num imóvel melhor, então ele trazia o imóvel. Para quem não é de São Paulo, define a Coab, explica o que é a Coab. Coab são conjuntos habitacionais que o governo do estado fazia e vendia, e ele passou a ter documento, então você conseguia revender. Tinha um mercado muito forte. Tinha um mercado muito forte. Então, ele até hoje tem o mercado, até hoje eu tenho cliente e até hoje eu pego permuta de Coab. Então, ele também foi um potencializador do nosso negócio, porque a pessoa vinha comprar um imóvel mais caro, então ou ela tem uma entrada ou ela tem um imóvel, e ela me dava o imóvel e financiava a diferença. Carro não. Nunca eu cheguei a pegar carro, mas carro eu perdi dinheiro. Com imóvel eu nunca perdi. Algumas vezes a gente até conseguiu fazer uma venda melhor do que o imóvel entrou. E Itaquera, hoje a gente pode falar que com certeza é uma das queridinhas aí das grandes construtoras. As construtoras focadas no econômico, as grandes construtoras, nos últimos 4, 5 anos estão olhando para Itaquera, comprando muita área e fazendo projetos grandes, né, com muitas unidades. Chega a concorrer, chega a atrapalhar, ajuda a valorizar a região? Eu não acho que ajuda a valorizar. Vamos dizer, traz olhares para a região, Sérgio, mas me incomoda um pouco. Porque eles olham Itaquera da forma errada, eu acho. Eles acham que é muito popular, então eles querem fazer um produto muito simples. E é justamente o oposto do que a gente faz. A gente tenta fazer algo muito legal para valorizar o bairro. Então, incomoda um pouco por esse lado. Tanto que tem algumas construtoras que fazem um produto legal, essa eu estou sempre de olho onde que elas vão construir. Tá? Não dá para generalizar. Tem algumas que realmente sofisticam um pouco mais e algumas que... Aí quando você olha se ela é minha concorrente, no sobrado não. Porque a pessoa que quer o sobrado é diferente. Só que acontece o seguinte, o meu concorrente hoje é o pequeno construtor, que a legislação hoje permite ele pegar às vezes um terreno de 12 por 20 e colocar lá quase 27 unidades. Então vamos dizer, esse sim, porque o terreno que seria para eu fazer sobrados acaba indo. E muitas vezes numa incorporação, o dono do terreno acha, mas ele vai me dar 6, 7 unidades, você vai me dar um sobrado só. Então ele acha mais interessante fazer o prédio. Então esse passa a ser o meu concorrente. Esse passa a ser meu concorrente. E aí a compra da área, ainda em Itaquera, é muito por permuta? Muito por permuta. 100%? 100% de permuta. Eu fiz muita compra de terreno antes. Tá? Hoje eu já avalio se vale a pena você comprar ou se fazer a permuta. Então eu analiso caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. E você estava falando um pouquinho da evolução do tipo de produto que vocês vêm entregando. Como que era o produto há 20 anos atrás e o que vocês colocam hoje como... Você comentou da churrasqueira, da varanda. Bom, eu comecei com um sobrado de 2 dormitórios e um banheiro, né? Então era um sobrado, ele devia ter 50 metros quadrados. Hoje a gente faz um sobrado de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Então vamos dizer, é um produto que quem vai para Itaquera, e eu vou falar, eu faço de 200 e eu vendo, as últimas vendas foram 700 mil. Então tem esse público lá. Então a gente agregou a garagem embaixo. Então você tem vaga ali para 4 carros. Você tem... Já é uma classe média. Já é uma classe média. Mas é a pessoa que saiu da Coab. O pessoal que compra esses imóveis são os que saem da Coab, eles me dão um apartamento e financiam a diferença.
Então você tem... teve uma vez que eu estava passando no Instagram e eu vi um imóvel lá no sul com varanda na sacada. E eu falei, pô, apartamento tem varanda gourmet, todo mundo gosta. Eu vou colocar no sobrado, eu vou recuar um pouquinho a minha sala, criar um espaço ali, vou botar uma churrasqueira e uma mesa e a pessoa vai ter a churrasqueira ali, no dia a dia dela. Porque você pode falar, mas Renato, num sobrado, ele faz no quintal do fundo. Mas no quintal do fundo às vezes está chovendo, às vezes está frio, é uma reuniãozinha só você, sua esposa, seus filhos, você está assistindo futebol na sala. Então você pode criar ali, ele tem a opção de fazer lá embaixo também, mas a gente acabou trazendo então uma varanda gourmet para um sobrado geminado. Então eu acho que isso foi, você vem da evolução dos 2 quartinhos para um sobrado bem requintado. A gente gosta de entregar o sobrado todo acabado. Então, apesar de ser um sobrado de 700 mil que a gente fala, mas o cara está cobrando, ele entra já no limite. Às vezes ele não tem dinheiro para documentação, tem que embutir no coisa. Então eu entrego com um piso em toda a casa, com granito, escada, pia de granito. Então vamos dizer, a gente tenta olhar a casa como se fosse um imóvel para a gente morar. E a parte de venda, vocês nunca pensaram em internalizar? Vocês sempre entenderam venda como uma expertise da imobiliária? Por que a gente pensou assim? Como eu olho Itaquera como uma cidade, e é onde eu estou, eu não estou pulando de coisa. É uma mão de via dupla, né, Sérgio? Então, você vende um imóvel, mas você me traz o terreno. Então, o corretor, se ele olhar para o Renato e falar assim, bom, Renato, eu vou vender o terreno para ele vai construir, mas ele vai vender, eu não vou ver a comissão do... Ele vai ser meu concorrente. Do meu concorrente. Mas, se eu vender para o fulano ali, ele vai me dar coisa. Então, eu prefiro terceirizar a venda, mas tem isso, essa parceria com a imobiliária. E falando um pouquinho você comentou da sofisticação de imóvel, dos imóveis que vocês vão entregando, o cliente está mais exigente nos últimos 10, 20 anos? O cliente está mais exigente. Tá mais exigente. Não importa a classe social. Não importa. Ele quer algo melhor. Ele quer algo melhor. Ele sempre, vamos dizer, e eles são detalhistas. Coisas que você olha assim, isso aqui o cliente vai olhar e ele vai te cobrar. E a pandemia mudou muito disso ou não? Olha, a pandemia, ela até surpreendeu. Sabe? No primeiro impacto da pandemia, a gente até parou tudo e fomos analisar o caixa. Porque a gente trabalha com dinheiro próprio. Então, eu não tenho... Isso é legal falar, 100% das obras, capital próprio. Capital próprio. Não tem financiamento bancário. Não tem financiamento. A gente nunca pegou financiamento bancário. Então, a gente nunca quis crescer demais, Sérgio. A gente sempre olhou o limite e falou, queremos chegar aqui. Então, a gente achou na pandemia que, olha, nós temos caixa para tanto tempo, eu não sei o que vai acontecer. Só que surpreendeu, eu não sei se foi porque as pessoas ficaram mais... A gente vendeu muita coisa durante a pandemia. Como todo mundo vendeu. Sim. Então, eu acho que foi um período que... E trouxe de novo, as pessoas não querem mais ficar só em apartamento. A pandemia mostrou isso. Eu fiquei num apartamento, a gente fala, meu apartamento tem uma varanda legal, tal, mas você fala, eu queria sair, tomar um sol, né? Então, o sobrado, a casa acaba permitindo isso. E hoje vocês não trabalham praticamente com muito estoque, né? A venda é muito rápida. A venda é muito rápida. Hoje, para ser sincero, eu estou terminando um prédio que a gente fez com 46 apartamentos, que é um negócio novo. Então, eu nem abri venda com medo exatamente de prometer um prazo de entrega e não cumprir. Porque eu sei que você termina de construir, você vai precisar de um bombeiro para te dar um AVCB, você vai precisar de... Eu não sei qual é o prazo ainda, então eu prefiro estar cauteloso, vai ficar pronto? Tá ok, então agora a gente consegue vender. E esse é o primeiro prédio ou não? Esse é o segundo prédio. Mas em número de unidades é o maior? É o maior. E ainda nada vendido, tá segurando. Eu tenho uma unidade vendida. Uma unidade vendida. Uma unidade vendida. E imagino que muita imobiliária passando lá querendo vender. Não, o tempo inteiro eles ficam, Renato, me dá a relação. E como a gente sempre passou para muita imobiliária a relação de imóveis, Sérgio, isso é uma coisa que a gente tem mudado. É até uma coisa triste, porque eu gosto de todo mundo vendo trabalho. Só que eu entrava muitas vezes no Zap, no portal LX, e você viu o seu imóvel lá, você tem 10 anúncios do seu imóvel. O mesmo anúncio. E pessoas colocavam o preço mais baixo. Isso gerava um problema. A imobiliária falou, Renato, eu estou com uma proposta aqui, mas ela está vendo aqui, me mostrando um anúncio com valor diferente. Eu falei, mas não existe um valor diferente. Eu sempre coloquei o valor com a comissão já inclusa. Não vai... O corretor é aquele, você só precisa vender. O seu já está garantido ali. E as pessoas, no meio daquele mar de anúncios, te chamar a atenção, ele põe um valor diferente.
Isso infelizmente acontece no Brasil inteiro. Corretores ou imobiliários querem captar cliente de forma não ilegal, mas não legal, né? Não é uma forma legal. E se o cliente quiser aquele imóvel, não existe. Não existe. Ele não vai conseguir naquele valor e aquilo. E aí ele vai ser acabar ruim para o mercado. Não existe, ruim para o mercado. Então hoje o que a gente olha? Quem vende nosso? Essas pessoas aqui já vendeu. Então eu vou dar oportunidade para essas pessoas que realmente estão trabalhando, que não querem simplesmente um imóvel para colocar lá e bater uma meta. Eu captei tantos imóveis, está aqui. Agora, a questão de crescer. Você estava comentando, vocês não querem crescer muito. Qual que é o tamanho que vocês planejam, que vocês... tudo engenheiro, então é tudo muito planilhado, tudo muito controlado, né? É muito engraçado, sério, porque meu sócio ele é avesso à tecnologia, né? Então a gente viveu nesses 20 anos a base muito de caderninho. Caderninho, nem planilha, caderninho. Caderninho com tudo. Eu faço a parte de planilha, até para informar a contabilidade, mas é ele que cuida mais dessa parte. Então, a gente sempre quis chegar a 500 unidades. Vamos fazer 500 sobrados e dali para frente a gente pensa. 500 unidades ano ou não, 500 total? Unidades total. Certo? Mas depois de 500? Então, depois de 500 a gente tirou um pouco o pé. Mas já bateu os 500. Já bateu os 500. E a gente passou a focar um pouco em imóvel comercial para alocação. A gente já está pensando um pouco, até feio falar com a minha idade, né? Para renda. Da renda. Não, lógico que não. Eu já estou pensando aqui, eu quero continuar construindo, mas num ritmo um pouco menor. E já ter a minha renda ali para me ajudar a pagar minhas contas do dia a dia. Não, excelente. Acho que independente da idade, você pode ter imóveis aí com uma renda futura, né? E a gente aposta em Itaquera. Os nossos imóveis de renda é em Itaquera e a gente faz coisas realmente para dar um impacto. Fala, isso aqui é Itaquera. Outro dia entrou num prédio onde é nosso escritório uma pessoa para recarregar os extintores e falou, nossa, parece um prédio da Zona Sul. Eu falei, não, isso aqui é um prédio de Itaquera. Então, quebrar um pouco esse preconceito de que Itaquera tem que ser ruim. E imagino que surgem oportunidades em outros bairros que devem trazer áreas, terrenos e vocês não... A gente, vamos dizer, eu até tenho uma obra na Penha hoje, é engraçado. Pontual. Mas é pontual, porque eu também, tenho Zona Leste, mas Zona Leste. É Zona Leste, mas eu tenho há 10 anos o terreno. E eu precisava realmente falar, o terreno estava escasso, falei, vamos usar um estoque. Então a gente acabou usando, mas... Mas se aparece alguma coisa na Zona Sul, do outro lado de São Paulo, nem vou Zona olhar. Oeste, você nem vai olhar. Muitas vezes nem na Zona Leste eu vou. Às vezes Vila Matilde, Penha, porque muda até quem vai vender, Sérgio. A gente pode falar, mas o corretor vende, mas não é você tem que achar outra o cliente é outro. Então, hoje eu sei quem são as imobiliárias que vão vender meus imóveis, quem são meus fornecedores de material, está tudo ali. Então, a empresa está redondinha. Eu não preciso procurar muita coisa. Então, eu acho que para o tamanho que a gente está, tá bom. Agora, a gente passou nos últimos, 1 ano e meio, 2 anos, um aumento do custo de obra que a gente nunca tinha visto antes no Brasil. Como que é controlar a obra, sendo que você não sabe quanto você vai pagar um material daqui a 3 meses, 6 meses? Você já compra antes? Então, isso aí foi, vamos dizer, nós já passamos isso no passado, muito pontual. Aço, cimento, isso já teve alguns... Agora era tudo. Nós tivemos diferença de 1 ano e meio de uma obra para outra, 70% aumento de janela de alumínio. 70%? 70%. Então, e você não consegue repassar isso, né, Sérgio? Porque ninguém teve aumento de salário. Não. Taxa de juros aumentou, ou seja, piorou a situação. A sua margem diminui. A margem diminuiu. Então, por isso que hoje você tem que olhar muito com lupa onde você vai investir, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Então, vamos dizer, nós estamos numa fase de cautela. Nós não vamos parar porque é o nosso negócio, construir, mas a gente está tendo uma certa cautela onde que a gente vai investir. E agora, indo para o caminho de Santiago, você recentemente acabou de voltar de fazer o do caminho, eu acompanhei lá pelo Instagram, acho que foi muito legal a sua ideia de criar um perfil novo só para isso, e acho que é legal você contar um pouquinho da história, como se tem a ideia de vou fazer o caminho, né? Porque ninguém acorda e fala vou fazer o caminho, né? Acho que é um processo, você vem tendo a vontade, é uma coisa de religião, de espírito, como é que surge? Quero fazer o caminho. Foi muito engraçado, assim, sério. Eu tive no começo de 2020, eu tive uma situação desagradável para mim e foi um momento em que eu parei, eu falei, gente, eu preciso olhar um pouco para mim, para o Renato, fazer alguma coisa para mim. Eu preciso de um tempo para limpar a minha cabeça. E foi quando surgiu a ideia. Eu falei, eu vou fazer o Caminho de Santiago. E eu queria fazer naquele ano.
Nós não tínhamos nem a pandemia. Eu falei, eu vou fazer o caminho esse ano. E aí você começa a procurar e pesquisar tudo sobre o caminho. Então o Caminho de Santiago explica para quem O Caminho de Santiago na verdade, assim, é um caminho religioso, porém nem todo mundo vai por religião. Sim. Eu vou dizer que eu tive um mix. A minha ideia inicial não era religioso, mas eu sou católico, acredito, tenho muita fé, então ele para mim foi um balanço dos dois. Ele é um caminho que leva até Santiago de Compostela, que é onde, segundo a história, está enterrado um dos apóstolos de Cristo, que é o apóstolo Tiago. Não existe um caminho fixo de Santiago. Então vamos dizer, o caminho de Santiago é esse. Existe o caminho primitivo, que foi o primeiro caminho, que foi um rei. Quando foi descoberto o corpo do apóstolo, o bispo da região chamou o rei de Astúrias e o rei fez esse caminho, que é o caminho primitivo, que são 300 e poucos quilômetros. E existem vários caminhos. Tem caminho português, caminho do norte. Depende de onde você sai, né? Depende Ponto de partida. Você sai. E o caminho mais tradicional é o caminho francês, que você pode partir até de Paris, se você quiser. E foi o caminho que, a princípio eu queria fazer o primitivo, mas eu achei que era um desafio maior para mim fazer o francês, porque o primitivo era 340 quilômetros e eu fiz um de 800. Então eu falei, não, eu vou no de 800. Agora, a chegada sempre é única. Sempre é única, no mesmo lugar. Sempre vai chegar em Compostela. E o caminho que vocês fizeram, então, você foi com a sua esposa, você ia sozinho? Conta um pouco da história. Vamos lá, quando eu planejei sozinho. Muita gente faz sozinho. Faz sozinho. Eu cruzei muita gente sozinho no caminho e eu me preparei psicologicamente e fisicamente para fazer o caminho. E minha esposa, às vezes, ela reclamava, mas você planejou e você nem me convidou. Eu falei, Paula, o caminho é fazer sozinho. É um caminho meu para minha cabeça. Agora, o preparar fisicamente, você adaptar o seu corpo para caminhadas e tal. Preparo físico. E o psicológico? Como é que é trabalhar o psicológico? Sérgio, é muito engraçado porque eu sempre tive certeza de que eu ia terminar o caminho. Então, vamos dizer, aquilo para mim, eu acho que está muito ligado ao trabalho. Porque no trabalho eu sempre tive certeza das coisas. O cenário podia ser ruim, mas eu falei, não, vai dar certo. Então, na minha cabeça, eu tinha certeza. O dia que eu decidi fazer, eu falei assim, não, eu tenho certeza. Porque muita gente fica pelo caminho, não consegue, né? Algum problema físico. Não é fácil. Quando eu fiz, teve um brasileiro até que infelizmente faleceu durante o caminho. Lógico que não foi por causa do caminho, ele já devia ter algum problema de coração, mas ele acabou tendo um infarto e faleceu no caminho. Eu me preveni, eu fui cardiologista, fui no médico, vi meu joelho para ver, vamos dizer, eu realmente estava preparado para fazer o caminho. E o caminho, tem um jogador aí famoso que fez de bicicleta, não sei se ele chegou a completar, o negócio é a pé mesmo, né? Você tem opções. Você tem a opção, a gente chama dos peregrinos e você tem os bicigrinos. Eu cruzei muito bicicleta. Gente de bicicleta, então tem. Bicicleta, e era muito engraçado porque o primeiro dia que eu vou voltar um pouco no Instagram, eu quis criar um Instagram separado do meu profissional. Porque tem gente que não quer saber do caminho. Então vamos dizer, eu vou ficar. O cara tá ali para saber das minhas obras, do meu mercado, e eu vou ficar falando de caminho, então eu preferi. Separei. E até para ficar, né? Fica para eternidade, né? Não, ficou meu álbum de fotografia, vamos dizer, eu fazia stories todo dia, então ali tá tudo registrado. Eu deixei ali para. O que eu fiz aquele dia? Às vezes eu vou lá e. Um diário, tá? Ficou um diário. Ficou um diário, muito legal. E aí um dia eu falei das bicicletas e ele falou, Renato, dá para fazer de bicicleta elétrica? Tirando sarro. E alguns dias depois eu dou de cara com uma bicicleta elétrica, que foi o que o jogador usou, o Ronaldo usou, que foi a... ele usou elétrica ainda? Ele usou uma elétrica, mas na verdade a elétrica te ajuda um pouco na subida, né? O resto você tem que pedalar, não tem jeito. Mas eu acho que o caminho vale para qualquer um dos dois. Mas o desafio maior é a pé, né? Agora, tem muita subida e descida, né? Não é plano, né? Não, ele não é plano. Aliás, o primeiro dia foram 27 quilômetros o primeiro dia, em que a gente tinha uma elevação de 1.000 metros e tinha nevado. Você ainda pegou um clima bem difícil para nós brasileiros, que não estamos acostumados. Eu já tinha visto neve, mas eu nunca tinha entrado na neve, nunca tinha andado. E esse primeiro dia o desafio foi grande, porque é quase que uma Serra de Santos, acho que até mais que uma Serra de Santos, que eu subi a pé.
Agora, e o planejamento antes, né? Você trabalha com obra, você planeja a obra, você sabe o material que você tem que comprar, quando tem que chegar, você faz o planejamento da obra. E o planejamento do caminho, né? Quantos quilômetros você vai andar por dia, aonde você vai dormir, o que você vai fazer, o que você vai comer. O que você vai comer não dá para planejar, o que tiver, né? O que tiver, o que tiver. Mas mas a quantidade de quilômetros você meio que planeja. O que eu fiz? No dia que eu decidi, daquele dia em diante, eu passei a consumir todo o conteúdo do YouTube sobre o caminho de Santiago. E principalmente sobre o caminho francês, que era o que eu ia fazer. Então você virou um especialista já, gente. Então eu virei um especialista. E o legal do YouTube é isso, né? Você tem tudo que você precisa lá. Tudo. Às vezes você só precisa sentar e ter paciência e juntar. Pesquisar. E aí eu fui ler. Alguém já fez, com certeza, o que você quer fazer. Eu fui ler livros de pessoas que fizeram o caminho. Eu fui ler o livro do Paulo Coelho, que o Paulo Coelho foi um grande incentivador do caminho para o mundo. Vamos dizer, o caminho estava um pouco esquecido até você ter o Diário de um Mago. E aí eu comecei a planejar os meus dias. Então, o caminho geralmente você faz em 33 dias. E as etapas já são meio que pré-definidas. Então, esse primeiro dia você vai andar tanto. Então, o que eu fiz? Uma das pessoas que eu assisti, ele tinha um trekking do caminho. Então, eu baixei o trekking do caminho. Para quem não sabe, trekking para o GPS é o trajeto que ele fez. E no trajeto ele até apontava algumas, aqui é subida, aqui é um ponto de descanso. Aqui. Então, eu estava bem informado ali. E eu tinha um livro, que é uma Bíblia do caminho. É um livro até em inglês, e que ele me dava o quanto que eu ia andar no dia, a topografia daquele dia, os pontos que eu ia passar, porque você tem alguns pontos do caminho que são bem marcantes. O Alto do Perdão é um deles, que é uma subida que você faz, tem um monumento com a evolução dos peregrinos. Eu até brinquei no dia que eu tive, tá faltando um com o celular na mão, que agora é o que acontece. Sim. Então eu fui montando isso através do YouTube, através do livro, dos dias, e comecei a pesquisar também o equipamento, né, Sérgio? Porque você vai fazer um caminho e você vai levar a mochila nas costas. Isso é legal falar. A roupa que você vai usar durante esses 33 dias tem que ser super bem planejada, pensada. Então, roupa leve, com secagem rápida e que fosse respirável, né? Porque senão nem você ia se suportar. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui, deixa eu comprar aqui. Então, todo mês eu comprava alguma coisa para o caminho. Agora eu preciso comprar uma lanterna. Então, eu pesquisava qual era a lanterna que eu ia usar. Uma capa de chuva. Então, para ficar tudo compacto, e a gente tem uma orientação, vamos dizer, o ideal é você carregar uma mochila com 10% do seu peso. Então, eu tinha que ter uma mochila aí com 8 quilos, 8,5 kg. A minha passou um pouco, mas foi para 11,5, mas porque eu quis levar um drone, eu quis levar uma máquina, tudo. Mas você anda sempre muito compacto, o mínimo necessário. Um tênis. Um tênis. Eu fiz o caminho inteiro com tênis, eu tinha uma Havaiana, que eu usei muito pouco, uma sandália Havaiana, e uma papete, que eu usava, eu chegava nas cidades, tomava banho, a bota ficava... Era uma bota, não era uma bota. Uma bota. Mas ela é uma bota que ela é mais leve que um tênis, a gente fala, ela é impermeável, vou botar entre aspas assim, e respirável, que era exatamente para você evitar as bolhas no pé. Então, ela te ajudava muito, ela me ajudou muito a calçar o tornozelo, porque você sobe muito, é pedra, você não anda no asfalto. São raros os dias que você vai andar no asfalto. Você geralmente está numa trilha, numa estrada de terra, então ela ajuda a calçar. Mas a minha esposa, por outro lado, ela teve um problema com a bota, acabou ganhando no caminho um tênis. Eu vi. Aquelas coisas que a gente fala do caminho, né? A gente chegou e tem muito isso, né? Querendo ajudar o outro. Um querendo ajudar o outro, o caminho inteiro. E a gente chegou no albergue, era até um albergue de brasileiro, falou, olha, a gente contou a história, falou, Paulo, você não vai acreditar, eu acabei de lavar um tênis que uma peregrina deixou aqui que não estava para ela, vamos ver se serve. E serviu. E serviu o tênis. E ela fez o caminho inteiro com o tênis. Com esse tênis. Com esse tênis. Sem saber de quem era. Sem saber de quem era. Um tênis usado, que se você falasse para minha esposa que ela ia pegar um tênis de outra pessoa e usar, jamais. Usou. Não tinha nenhuma loja aberta naquele momento. Não, você até tinha. Ali não tinha. Não tem naquele tempo. Ali não tinha. E aquilo, andou, usou, já foi, vambora. E além dessa roupa, você comentou do frio, chuva também é um problema. Chuva é um problema, eu tive a felicidade de pegar, acho que foram 3 dias de chuva só. Ela acaba te atrasando e ela acaba molhando o pé. E é o que eu estava falando, pé molhado te traz bolha. E frio, né? Porque eu peguei chuva e frio. Teve uma das cidades que a gente saiu, a gente tinha chovido no dia anterior, tava com luva, a luva molhou.
No dia seguinte a luva estava molhada e ela te gelava. Era um frio que cortava. E eu passei em frente a um posto de gasolina. E eu bati o olho lá dentro e vi que tinha luva de mecânico. Falei, é agora. Arranquei as luvas, peguei as luvas de mecânico, compramos e ficamos sequinho, daí quente e continuamos o trajeto. Quando você chega no destino, quando você está chegando no destino, tem toda uma quilometragem, né? Também com tracking, com GPS, você vai sabendo que você está chegando, né? O caminho ele é todo sinalizado. Todo sinalizado. Depende da região que você está da Espanha, a sinalização ela varia, mas você tem setas, você tem a vieira que representa o caminho te indicando, então é muito difícil de você se perder. Não, sim, tem sinalização. E em alguns momentos começam a surgir as placas com a quilometragem que falta. Então, vamos dizer, a primeira que eu dei era uma placa em Roncesvalles que falava Santiago de Compostela 790 km. Então e aí você vai andando, falta 500, 400 e o dia a dia vai te fazendo chegar no destino, né? Porque aquilo você anda um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia e quando você vê você já fez 200 km, 300. E foi assim o caminho até chegar aos 800. E vocês andavam todo dia, não teve um dia de descanso? Eu tinha até planejado algum dia de descanso, mas a gente estava tão bem fisicamente, tirando a minha esposa que teve o problema em um dia, que ela acabou fazendo aquele dia de táxi, que a gente não queria parar. Falei, não, vamos continuar. Então a gente fez os 33 dias direto. E quando vai chegando em Santiago de Compostela... Qual que é a sensação? O último dia, eu fiquei extremamente ansioso. Foi até uma situação chata, porque a gente vinha com um casal de brasileiro andando e a gente tinha combinado de sair cedinho. Cedinho era à noite. Falei, vamos sair aqui 4 da manhã, 5 da manhã. E eles estavam cansados, eles mandaram, não vamos sair. Só que eu mal dormi à noite. Eu queria chegar em Santiago. Então, quando deu 4h30 acho que da manhã, assim, eu mandei mensagem, estamos acordados, queremos ir. Eles não responderam, eu falei, Paula, vamos. E a gente saiu no meio da madrugada. A gente ainda não tinha usado a lanterna. Foi o primeiro dia. E um silêncio. Mas, olha, eu vou dizer até que a primeira hora foi meio assustadora. Porque você está andando no meio do mato. Do nada. Com os barulhos, com uma lanterna na cabeça. E aí você vai se aproximando, vai clareando o dia. Você vai indo chegar a Santiago. Aí você vê a pontinha da catedral no fundo. Você fala, tô chegando. E aí a chegada, eu vou dizer que a emoção, é difícil você segurar a emoção. Porque eu acho que além do lado religioso, você está ali num lugar, você ter vencido, você ter chegado na sua meta, eu gosto muito de olhar o caminho com um pouco do meu trabalho. Então, você entregou. Seria os meus 500 sobrados, você entregou. Ou seria o que sempre me motivou, que era a educação das minhas filhas na construção, foi ali, ao chegar a Santiago. Então, eu acho que é a meta que você colocou e você bateu. E foi uma meta lá em cima. Agora, não tinha um gaiteiro, né, tocando... Então, todos os vídeos que eu vi, tinha um gaiteiro na chegada, na escadinha do lado do pátio. Ele não estava. E ele não, acho que foi muito cedo. Você foi muito cedo, muito cedo. Mas depois você encontrou ele. Eu voltei lá e encontrei o gaiteiro. Senão não... Você tá naquela ansiedade... Você ia ter que fazer de novo, né? Ia ter que fazer de novo. Eu já até quero fazer de novo. Então, isso eu te pergunto. Tem gente que depois que completa, já planeja a segunda. Eu já planejo a segunda, Sérgio. Aliás, eu planejo algumas outras, porque é muito bom andar. É muito bom você conhecer pessoas, conhecer lugares de uma forma diferente. Porque a gente costuma viajar de dentro do carro, de coisa, de uma janela, e ali você vai no dia a dia, as pessoas de outros países que a gente acabou conhecendo. Então, eu já tenho um caminho do norte, que é um caminho de 840 quilômetros, que sai um pouquinho para cima, que tenho vontade de fazer. Tem um caminho português, que esse é mais curto. Esse é o problema, que são 300 quilômetros. Eu falei, tem que ser igual ou maior agora. Igual ou maior. Você tem que se desafiar para mais, não para menos. E eu lembro que um dos vídeos você fala um pouco da questão da segurança, da polícia que vem lá. É seguro? Tem sempre um policiamento? Como é que funciona isso? Olha, o dia que eu encontrei o carro de polícia no caminho, eu fiquei preocupado. Porque se tem alguma coisa, tem, né? Vamos dizer, ninguém vai mandar um carro de polícia ali. Mas eu fiz todo o caminho, eu acho que eu cruzei 2 vezes com o carro de polícia dentro do caminho. Não fiquei sabendo nada que aconteceu dentro do caminho. Eu fiquei sabendo, por exemplo, uma pessoa... você tem a opção de carregar a sua mochila ou não. Então uma pessoa deixou... Quando você não carrega, eles têm um serviço que eles levam de uma cidade para outra. Então você deixa a mochila na frente do albergue, dentro do albergue, e
A pessoa vai recolher a mochila e vai entregar no que você vai ficar. E numa dessas ocasiões alguém entrou e roubou uma mochila. É um furto. Um furto. Você teve notícia. Dias depois pegaram a pessoa, porque as cidades são muito pequenas. Então tinha câmera, viu quem era, acabou pegando a pessoa. Foi o único fato nesse sentido que eu vi no caminho. De resto é super seguro. Super seguro. Tranquilo. A gente... Animais, assim, de silvestres, selvagens? Olha, eu não vi nenhum. Não viu nenhum? Porque muitas vezes você está no meio do nada. Você não? Tá muito... Teve um dia que você tinha 2 opções de trajeto. Também era um dia, não era, já estava de dia. E eu falei, vamos pelo outro, né? Que o pessoal parece... Pelo meu diário dizia que era mais bonito. Só que só tinha eu e a Paula no meio de uma floresta. E a gente andava e não via ninguém. E aquilo você olhava assim meio... Você falou, bom, o que pode acontecer aqui, né? Porque eles até indicam você levar um canivete, alguma coisa, mas você não pode entrar no avião. Eu não comprei, depois eu esqueci. Também eu ia fazer o quê com o canivete? Sabe? Mas fosse se vem urso, sei lá, então, não sei o que vai vir. Mas não cruzei nenhum. Nada. E o medo de se perder não tem? Sinal de celular pega todo lugar? Sinal GPS. de celular o caminho inteiro. Como eu tinha o trekking também, algumas cidades são muito mal sinalizadas. E são cidades grandes, A gente está em São Paulo, não tem nenhuma como São Paulo, mas teve dias que você anda 5, 6, 7 quilômetros para sair da cidade. E algumas muito mal sinalizadas. Teve um dia que eu precisei do trekking para sair. Para sair da cidade. Para sair da cidade. E como é que você volta para São Paulo, para o Brasil, depois do caminho? O que muda no seu dia a dia? Você dá valores... Você dá valor em coisas que você não dava? Você olha, você dá valores com certeza. A geladeira muda o tamanho do peso que ela... O peso, você volta mais simples. Eu convivi esses 33 dias de caminho, e aliás os 45, porque eu continuei a minha viagem com 3 camisetas, 3 cuecas, 3 meias, a calça que eu usava e mais uma. Foi suficiente. E o casaco? O casaco era... A gente usava casaco em camadas. Então, eu tinha um que chama fleece, que é para esquentar. Eu tinha um corta-vento. E, em função da neve, eu tinha um casaco um pouco mais pesado. E era isso, Sérgio. O que eu vivi. Eu lavava a roupa todo dia. A minha camiseta do caminho, eu usei ela todo dia. Chegava à noite, lavava de manhã, estava seca, eu usava a camiseta. Então, vamos dizer... a gente foi equilibrando. Tem algumas cidades que você tem lavanderias... que você self-service, então em 1 hora você conseguia lavar e secar a roupa. Então era o dia que a gente lavava mais roupa. Mas foi assim, e aí você vê como com muito pouco você consegue sobreviver. Mas quando não era secadora, como é que secava? Pendurado no aquecedor do quarto, porque como estava frio, muitos quartos tinham aqueles aquecedores, calefação, jogava ele em cima. Então na noite secava? Secava, de um dia para o outro. De um dia para noite. Se não, em alguns casos não secava, eu pendurava a roupa na mochila. Eu tinha levado uns grampos de varal, tinha os coisas, pendurava e andava o dia com a roupa pendurada secando. Porque tinha alguns dias de sol também. Tinha. Então, o tempo estava bom, eu não posso reclamar não. Não estava quente, estava sol, acho que deu para tirar algumas fotos. E a alimentação nesse período? Sérgio, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Então eu e minha esposa, a gente tinha uma regra. Todo lugar que é um bar, se tiver aberto, a gente para comer e para ir no banheiro. Porque o banheiro, para homem, o banheiro que a gente chamava de ecológico, é mais fácil, né? Aquela vista bonita para os campos de flores e tal. Para a mulher que não está acostumada é mais difícil. Sim. Tem que ir no banheiro no meio do caminho. A mulher acaba acostumando a fazer xixi na moitinha, atrás da árvore. E você está andando, é natural você ver alguém agachado no canto. Isso acontece. E a comida, então, era onde dava? A comida onde dava. Quando não dava para levar? Dava para levar uma fruta, alguma coisa? Às vezes você levava uma maçã, uma banana. Água você tinha. Eu tinha 1 litro de água comigo sempre. E eu comprei 2 garrafas, até engraçado, parece. Meu apelido era Dr. Bugiganga no caminho, porque eu andava com elas penduradas na mochila e elas tinham um filtrinho. Vou fazer aqui o merchan da Philips, ela tem um filtro que dura 30 dias. E eu levei umas pastilhinhas também que você compra na Decathlon, que você joga na água, ela fica potável. Então a gente abastecia ou em fontes no caminho, ou muitas vezes onde eu parei, na torneira do banheiro, enchia e tomava água. E aproveitava, a gente estava falando da comida, todo lugar era banheiro e comida, mesmo sem fome. Mesmo sem fome. E a questão da hospedagem, né, dos albergues,
que tem ao longo do caminho? Você estava comentando que tem opções mais simples, né? Que você pode ficar em quartos aí com muita gente, ou algo mais você tem exclusivo. A opção dos albergues municipais, você tem alguns que são muito bons. Eu cheguei a ficar no segundo dia em Roncesvalles. Ele era muito bom, mas é aquilo. Eu dormi num quarto com 200 pessoas, divididos em... É um ginásio, em box. né? É um ginásio, são box com 2 beliches de cada lado. Mas você não consegue dormir direito. Porque a noite inteira alguém indo no banheiro, alguém passando na sua frente. E aí você dorme no saco de dormir. Porque você tem... O que eu aprendi? O europeu não toma muito banho no caminho, não. Então você tem muito problema de bed bugs, que eles chamam lá. Insetos. É um inseto que dá na cama. Tipo um borrachudo, sei lá, uma pulga. Pulga, né? É quase uma pulga. É. E ele... fica em você e você vai andando e começa a coçar. E aí, para evitar isso, você forrava. Então a gente tinha um lencinho de limpeza, a gente passava na cama, que ela sempre era um colchão de plástico, com uma cobertura de plástico. E quando eu dormia dentro do saco de dormir que a gente levou. Só que no saco de dormir, você vira para um lado, faz barulho, vira para o outro. Então eu acordava de hora em hora. Dormir no saco de dormir uma noite, 2, tudo bem. Agora 30 e poucas noites. E aí, como estava eu e minha esposa, quando você somava o custo do albergue de um para o outro, quase que dava o valor de um quarto. Então a gente passou aí em albergues ou hostels que eles têm lá, que tinha um quarto duplo e dava preferência com banheiro privativo, que também é algo... Uma coisa é ser mais novo, tá? Você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais exigente com um banheiro, mais chato. Então a gente usou muito quarto duplo com banheiro. E quem planeja fazer o caminho entre investimento, né? Mais ou menos, né? Aproximadamente, entre passagem, estadia que vai ter nos albergues. Quanto que a pessoa tem que reservar para um projeto desse? Depende muito aonde você vai dormir. Porque se você for sozinho, eu já vi gente falar, 1.500 euros. Eu me planejei a levar 1.500 euros. E o meu cartão de crédito se eu precisasse. Tá? Fora a passagem. Fora a passagem. Se você botar a passagem aérea, na época eu comprei, acho que custou 4 mil reais. A passagem é muito. Então, muito varia muito. Os albergues você vai pagar aí 10 euros. Eu gastava, na média, 100 euros por dia. Eu e minha esposa, 50 cada um. Tá. E o euro está aqui uns 6 hoje? Hoje está uns 6. Tá. E aí você tem o equipamento, é caro também. Porque se você for, eu sempre investa no que você está levando. Na sua bota, na sua meia. Porque lá você não vai ter opção de comprar outro, né? Você não vai ter. E aquilo, depois que você se machucou, não adianta você comprar. Então aquilo lá você vai falar, eu fui na loja cara mesmo, comprei essas camisetas que eu achei que eram as melhores. Mas ali tinha mais barato. Não tem importância. São 33 dias que eu vou estar andando sem nenhuma ajuda. Então eu quero estar com o melhor. Então aí custa. Eu acho que eu devo ter gastado de equipamento uns 8 mil reais. De equipamento? De equipamento. Entre bota... hoje uma bota é uns 1.500, 2 mil reais. É calça, a mochila custa também uns R$1.000. Porque não é qualquer mochila. Você vai carregar ela. Então é uma mochila... Tem que ser leve. Leve, de trek. Ela tem porque o peso da mochila nunca é nos ombros. Ela sempre é na barriga. Então você precisa estar com uma boa mochila. Então, isso vai fazer com que o seu caminho esteja um sucesso. Então, do mesmo lado profissional, que você vai lá e pesquisa como que você vai tocar, na hora do caminho é a mesma coisa. Você vai se planejar, é isso, e isso vai me dar a chance de fazer um caminho sem problema. E você estava comentando também das amizades que vão surgindo no caminho, de família, de pessoas? Bom. Gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. No primeiro dia, no quarto... Eu estava tomando banho, a gente estava num quarto de 4 pessoas, aí minha esposa depois, cruzei aqui uma alemã que está falando português comigo. Falei, poxa, que bacana. Eu até comentei, minhas filhas estudaram escola alemã e fizeram intercâmbio, eu tive muita alemã em casa. Falei, nossa, que mundo pequeno, né? Uma alemã falando português. E ela acompanhou a gente, acho que uns 10 ou 15 dias até se machucar. O casal de brasileiros também. Esses fizeram o caminho inteiro pra gente. Eles até dizem que são gratos, porque falou, Renato, sem vocês a gente não teria terminado, porque vocês incentivavam a gente o tempo inteiro. Então, quem viu os meus vídeos no Instagram sabe que eu falei, bom, bora. Eu falei, então esse bora que eu falava lá, eu falava pra todo mundo o tempo inteiro. Eu falei, bora, vamos gente, tá chegando. Que um motivava o outro, né? Porque nem todo dia você acorda motivado, né? Não, nem todo dia. Era, vamos dizer... Às vezes tá cansado, tá com preguiça. Lá no Instagram, a minha afeição é exatamente a minha. Teve dia que não acabava. Você fala, gente, não é possível.
chega, porque você já está cansado, você não aguenta mais andar. Esse casal que foi com a gente teve alguns dias que eles pararam no meio do caminho e pediram um táxi. Falou, não dá, não consigo continuar. E tá tudo bem, Sérgio, o caminho não tem uma regra, você fez o caminho, tem que ser assim, não tem, cada um faz o seu caminho. Claro. Tá. E o seu dia durava quanto tempo? Começava que horas, terminava? Eu começava às 7 da manhã lá e geralmente quando era 2, 3... 7 da manhã já estava caminhando? Já estava caminhando. 2, 3 horas da tarde eu já tinha terminado o caminho. Então aí que eu ia lavar roupa, você ia se alimentar direito, fazer coisa, vamos dizer... Era meio-dia caminhando. Meio-dia caminhando. E era muito legal porque como eu tinha uma diferença de fuso de 5 horas, geralmente de manhã, quando as pessoas aqui no Brasil acordavam, o meu dia já estava quase acabando. Então a novela que eu colocava no história já tinha a história inteira. Então o meu sócio até fala, Renato, café da manhã nosso era todo mundo na mesa sentando para ver o que você já tinha feito até aquele momento. Então foi uma torcida muito grande, a energia ajudou demais. E você compartilhar isso te ajudou de alguma forma em receber feedback, receber incentivo? Sem dúvida, né? Porque aquilo, tem dia que você não tá bem, que você coisa. A hora que você vê, eu tive pessoas que não eram nem conhecidas, nunca tinha visto na vida, que entraram lá e conversaram comigo, que iam fazer o caminho. A minha esposa perdeu o pai no começo do ano, então o caminho ajudou ela. Teve uma pessoa, a gente foi até emocionado, que falou, poxa, muito legal, vocês estão me ajudando a superar, porque eu acabei de perder minha mãe e eu tô indo fazer o caminho. Tem histórias diversas no caminho. Diversas, então... Aquilo ali para mim falei, poxa, que legal. Então, de alguma forma, eu estou impactando alguém e eu estou incentivando alguém para fazer. Porque eu acho que é muito válido. A minha esposa, ela falou, ela não tem... Ela começa às vezes a coisa e não termina. E o caminho, ela começou e se machucou. E ela fala para mim hoje, falou, eu não dormi à noite pensando como é que eu vou falar para ele que eu não quero mais, que eu não tenho mais condição, que eu não vou fazer o caminho. E aí ela parava para pensar, não, eu vou conseguir, eu tenho certeza, eu vou fazer. Então, a nossa dupla fez com que ela chegasse lá. Então, talvez se ela estivesse sozinha, ela falou, putz, eu vou desistir. Então, quando você tem alguém te incentivando junto te traz muito. E eu acho que isso foi muito bacana. E vocês estão casados há quantos anos? 20, agora 20. Mais de 20 anos. 25 vou fazer 25. Esse ano. E o caminho ajudou a fortalecer mais a relação? Ajudou porque nós estamos numa fase em que minhas filhas estão grandes, Sérgio. Então, as filhas saem de casa. Quantos anos as filhas? Uma tem 19 e a outra tem 23. Então, nós estamos de novo voltando. Eu casei muito cedo. Nós estamos de novo voltando a ser um casal. Então, foi uma viagem. Lógico, você briga, você discute. Tem dia que... é o dia a dia de uma vida normal. Aquilo ali virou o nosso dia a dia. Era acordar, arrumar as coisas, pegar, sair, andar, comer, chegava no fim do dia. Então... E tinha briga durante esses 33 dias? Teve acho que uns 2, 3 dias. Eu vou dizer, até ela brinca que eu tomei o Instagram dela. Eu falei, eu montei o Instagram, ela começou a falar. Como eu vim do mercado, que eu aprendi a falar um pouco mais no Instagram, então eu falei, não, assim você vai tirar um pouco. As pessoas não vão querer assistir se você enrolar demais, você tem que ser mais objetivo. E ela, não quero mais fazer. Eu falei, tá bom. Então deixa aqui que eu vou tocando. E as tuas filhas não pretendem fazer, não quiseram ir? Elas trabalham, estudam, então elas não tinham. E elas precisavam, a gente tem cachorro em casa, elas ficaram... Alguém precisava ficar em casa para cuidar. Mas a mais nova às vezes fala que gostou do que viu. A mais velha, não sei. A mais nova acho que faria. E fazendo uma correlação com o mundo, com o seu dia a dia de trabalho, que lições que você traz aí do caminho? Que você sentiu aí no caminho. Tem até um dia que eu fiz até uma analogia lá no caminho. Você tem alguns trechos que você tem muita pedrinha. E a sola do pé te incomoda aquelas pedrinhas. E eu falei, gente, isso aqui é o nosso dia a dia do trabalho. Porque são as pequenas coisas que são pequenininhas que a gente não deveria nem dar bola, que a gente não dá bola, mas que são o que mais incomoda. Então, vamos dizer, toda vez, nessas áreas que eu tinha esse trajeto, eu até andava pela grama e tal. Quando você tem uma pedra um pouco maior, você para, analisa e fala, vou desviar por aqui e tal. Pode te assustar no primeiro instante, mas você conseguia contornar. Planejamento, Sérgio, vamos dizer, todo o planejamento que eu faço no meu dia a dia é igual o que eu fiz no caminho. Então, você consegue ter essa correlação de coisa. Eu acho que ajudou o trabalho. Muitas vezes as pessoas fazem exatamente ao contrário. Tinha muito jovem no caminho, fazendo para se achar. E, na verdade, eu estava fazendo o caminho, eu já tinha me achado. Eu estava numa outra fase, mas... O meu dia a dia de trabalho me ajudou demais no planejamento no dia a dia do caminho e na certeza que eu ia terminar o caminho do jeito que eu tinha planejado. Agora, tudo é planejado. Tem alguma coisa que, isso aqui não pensei, isso aqui saiu fora do previsto? Tirando o fato do tênis lá que... O tênis, eu vou dizer que eu levei... Eu tinha a ideia
de fazer um documentário do que eu tinha feito. Então eu levei drone, eu levei máquina, eu levei que foi um peso que mais do que precisava. Mais do que precisava. Então vamos dizer, tem até uma frase lá que eles dizem no caminho que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então esse sofrimento do peso a mais eu poderia ter evitado. Então vamos dizer, de ter levado o celular, hoje você faz tudo, Sérgio. O segundo caminho vai ser mais leve. Então. Ele vai ser mais leve. Mas você sabe que eu ainda fico falando, vai ser pela praia. Será que não vale a pena levar o drone? Mas eu acho que não vai. Acho que ele não vai. Eu acho que vai só o celular, que é o que deu conta de 99% do que eu fiz e do que eu fotografei foi com o celular. E para carregar era tranquilo? Sempre eu levei uma bateria extra. Você levou uma bateria? Então, no meio-dia eu já tinha que carregar ela de novo. Powerbank o tempo inteiro. Porque quando você está em home internacional, ele vai mais rápido. Vai mais rápido, apesar eu peguei um cartãozinho de telefonia lá na Espanha, mas mesmo assim, meu celular não é um celular novo, então a bateria já está um pouco, então chegava. E eu tirei 4.000 e poucas fotos, Sérgio. Então você imagina que era o tempo inteiro tirando foto. Muita gente, outro dia até me ligou uma brasileira aqui, que a gente cruzou no caminho. Renato, eu vou fazer um caminho aqui em Goiânia, você não quer vir? A gente está precisando de alguém para vir aproveitar e tirar foto. Preciso de alguém para falar. E então você acaba isso e eu não era um viciado em fotografia. Hoje eu já fui estudar fotografia, quero entender um pouco mais. Até a gente tem um amigo em comum, o Felipe da DF Casas. Sim. Ele também gosta de fotografia, então a gente fica conversando em fotografia. É algo que eu me inspirei. O próximo vai ser mais legal, porque eu vou melhorar as fotos. Mas não vai levar uma máquina diferente, o próprio celular mesmo resolve. Eu não sei, né? Vamos ver. Tudo vai depender do planejamento. Se a máquina couber, quem sabe é uma máquina. Tem que ser compacta. Não tem pode que ser compacta e leve. Leve. Mas eu já andei olhando umas. Bom, Renato, muito bom. Quero te agradecer novamente aqui pela participação. E para a gente finalizar, quero que você deixe uma mensagem final aqui para nossa audiência. Para a gente fechar aqui com chave de ouro aqui o nosso episódio. Legal, eu de novo queria agradecer, espero ter colaborado aí um pouquinho com a minha experiência de obra, que eu sobrado, eu acho que muita gente quer fazer, né, Sérgio? Todo mundo olha construir. Como começar, né? O começo é esse. Eu ouvi diversos podcasts seus que eu me via lá com grandes empresários hoje de construir que começaram exatamente da mesma forma que a gente. Sobrados, depois vai para o predinho, vai crescendo. Então eu acho que esse é o caminho. Então eu espero ter ajudado. E do caminho eu acho que fica assim, você precisa ter certeza que vai dar tudo certo. E no caminho eu tinha essa certeza. Quando o primeiro dia eu olhei e falei, são 800 quilômetros pela frente, mas eu tinha certeza que eu ia fazer. E aquilo foi um pouquinho por dia, Sérgio, e que me levou ao meu objetivo. E isso vale para o caminho e vale para a vida. Às vezes você coloca uma meta que você fala que está muito longe, que era os 500 sobrados. Para quem está fazendo capital próprio, começou vendendo um carro para fazer o negócio, era muito distante e ele chegou. E os 800 também. Então eu acho que se a pessoa planejar e tiver certeza que vai dar certo, é só trabalhar que você vai dar certo. Legal. Bom, Renato, muito legal. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.